Olá, boa noite, graças a paz. Sejam bem-vindos. Nós começamos hoje uma série de bate-papo aqui na Voz, na Igreja Voz. Nós vamos estar recebendo vários convidados. Hoje é uma estreia e nós estamos muito felizes. Vamos ter bastante informação, vamos ter bastante bate-papo, pessoas diferentes, com ideias diferentes, pessoas que vão vir para somar nas nossas vidas, né? E eu creio que vai ser um tempo muito legal. Quero, desde já, agradecer a todos e dizer, seja bem-vinda, a Alessandra, né? Alessandra Almeida, pedagoga, pós-graduada em aconselhamento pastoral, psicanalista e agora fazendo doutorado em psicanálise. Alessandra, boa noite. Muito obrigado pela tua presença aqui nesse bate-papo da Voz. E nós acreditamos que será de uma importância assim, fundamental para as nossas vidas. Seja bem-vinda. Desde já, te pedindo para falar um pouco com relação ao Setembro Amarelo, né? Sabemos que é de uma importância fundamental para líderes, né? E não somente, a gente está falando de pastorado, mas não somente para pastores, mas para líderes de uma forma em geral, né? Que nós precisamos muito cuidar dessa área. E nada melhor do que ouvir quem tem muita experiência na área. Seja bem-vinda, Alessandra. Boa noite. Muito obrigado. Boa noite, pastor. A paz. Boa noite para os irmãos que estão acompanhando. E assim, Setembro Amarelo, ele é de muita importância, né? Como uma prevenção, como uma forma de nós pensarmos em estratégias, de como podemos olhar para o outro com mais cuidado, né? Inclusive dentro da igreja. Porque nas nossas comunidades de fé, nós costumamos colocar uma máscara. Então, nós só contamos bênçãos, só vitórias. E isso, às vezes, não agrega, afasta as pessoas do nosso convívio. E as pessoas, muitas vezes, ficam até mais tristes e vão ficando mais isoladas, né? E vão entrando nessa situação de risco, né? Colocamos assim. E Setembro Amarelo é uma campanha que ela começou pela Organização Mundial de Saúde em 2013, né? Mas no Brasil só em 2015. E o fator, assim, o que desencadeou foi um rapaz, um americano chamado Mike, que aos 17 anos ele era muito bom com mecânica e ele era um menino muito bem relacionado e ninguém percebeu nenhum traço dele que estaria para acontecer algo dessa natureza. E ele realmente conseguiu, né, ali desistir da existência. E a família e os amigos fizeram um movimento ali de entregar alguns cartõezinhos amarelos, falando para as pessoas se eles precisassem de de ajuda podia contar, que ele podia se abrir. Então esse movimento ele começou lá, acho que mais ou menos 1994. E a Organização Mundial de Saúde colocou como uma campanha mundial e o Brasil começou em 2015. Então, é de suma importância que a gente fale disso também dentro das nossas comunidades religiosas. Porque, na verdade, assim, é meio velado, né, esse assunto, né? Da necessidade que o líder tem de ser assistido, né? Ninguém melhor para saber disso do que você, que trata muito desses assuntos. A gente tem essa necessidade, né? Mas esquecemos de que quando nos falamos de um líder, nós estamos tratando de um pai, né? Nós estamos tratando de alguém que é pai, que é marido, que é irmão, de alguém que tem sentimentos, né? Então nós meio que esquecemos isso e precisa dar uma atenção, óbvio, né? Ao líder no dia de hoje, muito mais ainda, né? Nos dias de hoje, para não termos um líder tomando uma decisão desastrosa ou uma decisão que não agregue na vida dele, né? Então, essa solidão do líder é muito visível, né, nos nossos dias. Em dias que nós estamos vivendo numa velocidade, as coisas andam numa velocidade muito grande. Então, o líder, na verdade, ele é muito exigido, né, desse líder. E aí, quando a gente se depara com um líder que adoece, com um líder que está cansado,
com um líder que pensa em desistir, a gente meio que se assusta, né? Porque não é natural. Nós não esperamos isso do líder. Achamos que o líder ele é sempre o super líder, né? Ele nunca vai cansar, ele nunca vai fracassar, né? Então, assim, como lidar com esse líder nos nossos dias, né? O que fazer, né? Como aconselhar, o que esse líder, quais os passos que esse líder precisa fazer para não tomar caminhos que não é legal. Então, um dos principais fatores que eu acredito que o líder sofre é a solidão do pastor, né? Ok. Do líder religioso, que ninguém fala sobre essa solidão. Porque ele é uma pessoa que existe um misticismo sobre a figura dele, que ele não pode errar, ele não pode fracassar. Ok. Né? Então, para quem que ele conta um problema? Para quem que ele abre uma dificuldade? Quem é o amigo que você pode confiar e chegar e falar, olha, eu estou passando por essa dificuldade antes de acontecer alguma coisa grave? Então, como ele é tido como essa pessoa perfeita, é difícil tirar essa máscara, pedir ajuda e falar, olha, eu estou com uma dificuldade. Então, acho que a primeira questão que isola o líder é a questão que espera-se dele uma perfeição. A segunda coisa, talvez, seja a questão deles estarem em contato com outras pessoas com naturalidade, porque só se espera, mas pouco recebe. Então, ele é para todo mundo, mas poucas pessoas é pelo líder. Né? Então, assim, quando eu tenho um problema, eu vou recorrer ao meu pastor. Mas se eu estou no momento bom, com certeza ele é útil, ele vai saber pelas fotos. Né? Então, o líder sabe de coisas muito profundas da vida das pessoas e, às vezes, não tem um preparo para lidar com isso, porque a gente quer entrar e quer resolver. E esse tipo de situação, hoje as pessoas não têm uma frequência, uma constância, né, numa comunidade. As pessoas elas se afastam. Então, esse líder ele começa a se cobrar também. Por que as pessoas não ficam? Mas, socialmente, hoje, tudo é muito descartável. E a comunidade que eu estou também, não existe uma constância. Então, as pessoas elas mudam muito, né? Principalmente os mais jovens. Então, esse pastor ele passa também por uma questão de uma autocobrança muito intensa. Então, porque nessa preocupação, você tinha citado a questão de que o pastor ele precisa ouvir muito, né? O pastor ele ouve e nem sempre ele consegue tomar a decisão certa, até porque assim o pastor acaba filtrando assuntos que às vezes não é da área dele, na verdade, né? Você na tua área, eu acredito que você acompanha muito isso, e o pastor tem a dificuldade de encaminhar as pessoas ao especialista, né? Eu digo, eu já tenho observado isso, porque várias pessoas eu tenho me oferecido, falo assim, olha, no teu assunto eu não sou um especialista, mas posso te encaminhar a um especialista, posso te ajudar a chegar a um especialista que vai entender melhor do teu problema, vai poder te tratar do teu problema, e não é feio para isso, para você procurar. E a gente acaba encontrando uma resistência, e aí o pastor ele acaba querendo resolver essa situação, né? Ele acaba ou até mesmo se martirizando por não conseguir ajudar essa pessoa a resolver esse problema. E na verdade, acaba gerando mais um problema para o pastor, para esse líder, né? Ele acaba assumindo mais um problema. Ele acaba, de certa forma, se culpando, né? Por não poder somar na vida daquela pessoa que o confiou essas questões. E aí a gente acaba vendo também pessoas que desistem, porque assim, eu contei o meu problema, eu expus a minha vida para o pastor, e ele não resolveu. E na verdade, ele contou a um homem, a um pai de família, a um ser que também também passa momentos difíceis, né? Um pastor ou um líder ele não tem na manga como resolver o problema de todo mundo, né? Mas ele teria esse caminho, e eu acho que um dos melhores caminhos seria falar com a Alessandra, né? Encaminhar para a Alessandra para tratar. E não somente, eu digo, a gente está falando de pessoas que os pastores assistem,
mas a gente tem, esses pastores também têm amigos, pastores que tentam se aconselhar com ele, até pelo fato de se fechar muito a dizer assim, eu vou procurar um especialista, ou se essa pessoa for encaminhada a um especialista, há um tabu, né, de querer ir ao especialista, né? E isso é cruel, porque o resultado da vida desse líder vai estar vai estar na própria vida dele e na família, né? Isso reflete muito, né? É, é, e eu queria te perguntar assim, se é, é, como, como poder aconselhar o líder a procurar o especialista, né? Como a gente pode fazer essa abordagem, não somente ao líder, mas ao membro, né? De encaminhar, até porque nós falamos na comunidade, nem sempre a gente tem um especialista da comunidade, né? Que também é uma barreira, né? A pessoa fala assim, eu não vou precisar, eu não vou buscar essa ajuda do líder da comunidade, né? Se ele não vai buscar, fica mais difícil ainda dele procurar lá fora esse especialista. Então, como abordar essas pessoas, né? Como abordar esse líder? Como conscientizar esse líder que ele precisa buscar ajuda, né? É muito difícil, né? Então, acho que eu vou respondendo aos poucos, e se eu esquecer, você me lembra, que a pergunta é longa. Mas o que acontece? Uma das primeiras coisas que assim, desmistificou para mim na pós-graduação de aconselhamento pastoral foi exatamente isso. Chama poimênica. Essa palavra é que todo mundo é pastor. Então, dentro de uma comunidade, todo mundo pode cuidar de alguém, porque você divide isso, você torna mais leve isso para o pastor. Então, eu sei que alguém está aqui, senta mais perto de mim, tem um problema, conversa comigo, eu vou orar, mas olha, você pode fazer isso, aquilo, um cuida do outro, porque ovelha gera ovelha, Sim. e elas ficam juntas. O pastor, ele vem para intervenções pontuais. Eu posso tornar a vida do meu pastor mais leve, eu posso ajudar o pastor, tá com tal problema, porque às vezes a pessoa não chega também para dizer. Então, chama poimênica. A comunidade, um cuida do outro. A gente pode, como comunidade, tornar a vida do pastor mais leve. E isso, para mim, caiu... A primeira coisa que caiu foi na pós-graduação. Fiz na Metodista, que é uma instituição cristã. Então, isso começou a tornar mais leve a minha vida, porque quando eu ouvia alguma coisa, eu queria resolver. E, às vezes, a pessoa não quer que resolva. Ela gosta de se lamentar. Já passa a fazer parte, né, da vida dela. Entendeu? Então, assim, e tem pessoas que não querem resolver o problema, ela só quer conversar. Então, precisa ter clareza se ela quer resolver. Outro fator é ter uma lista de outros profissionais que você pode indicar. Então, tem coisa, não é da minha área, um advogado, mas eu tenho um advogado que, quando um cliente chega no atendimento, eu falo, ó, tal advogado é ótimo nesse caso. Eu não atendo, eu não gosto muito de atender criança. Eu indico uma amiga que atende criança. Então, a gente tem que ter essa humildade de indicar para um profissional adequado. Ter uma rede, sabe? Você ter um telefone lá perto, olha, esse aqui alguém vai te ajudar. Então, ter essa humildade e também ter essa leveza. Não vai saber tudo e resolver tudo. Outro fator aí que você falou, desmistificar a questão da terapia, né? Então, eu vou contar um pouco da minha experiência. Eu era extremamente religiosa, criada num lar muito, né, assim, evangélico, desde sempre, desde a barriga. Então, eu achava que depressão, essas coisas, era uma coisa de uma pessoa que não buscava Deus. E eu tive essa experiência, eu senti na pele. E isso foi transformador na minha vida. Foi transformador porque eu tive que me abrir. Porque se eu não abrisse, eu teria chegado nesse ponto de desistência da vida. Eu tive um pensamento intrusivo sobre isso no momento da minha vida. E eu sabia que se eu não lutasse com aquilo, eu não teria outro recurso. Então, eu tive que expandir ferramentas. Além da questão religiosa, eu fui buscar conhecimento. Então, eu fui entender o que estava acontecendo comigo, eu fui estudar, eu fui me abrir com terapeutas, eu passei por 4 terapeutas e eu escolhi o que eu ia dizer.
eu queria ainda colocar uma máscara, eu não queria que soubesse do todo. E na última que eu cheguei, eu já estava tão assim que eu já nem ligava, eu já falei tudo, já me abri, e ela era muito direta, e ela era cristã. E ela falou para mim, Alessandra, por que você não faz outra área? Então foi aí que eu fui buscar a psicanálise. E a minha formação é no Instituto Cristão, que é o Instituto Fazendo a Diferença, da pastora e psicanalista Ângela Cirino. Então, você pode agregar essas ferramentas também dentro do Evangelho. Eu fui procurar um terapeuta, porque eu falava, não, para mexer na minha cabeça tem que ser cristão. Eu fui escolher um terapeuta que professava a mesma fé. Porque se eu chegasse lá e falasse assim, olha, Deus falou comigo, eu ouvi, ela ia falar que eu era esquizofrênica, que eu estava vendo coisas. Então, eu queria falar com naturalidade, sem ter que esconder as coisas, né? Isso foi bom para mim. Então, a gente precisa desmistificar isso, porque a psicanálise é a cura pela fala e ela vai te colocar num lugar desconfortável. Você vai ter que olhar para dentro de você. E é o que a Bíblia faz com a gente. Tiago fala que o homem que lê a palavra e não a pratica, é como se ele virasse as costas para o espelho e esquecesse da imagem dele. Então, se nós não somos praticantes da Bíblia, e a Bíblia ela caminha muito bem com todas as áreas, com a ciência, com a psicanálise, com qualquer área. A Bíblia ela é uma ferramenta maravilhosa, mesmo para quem não acredita, né? Então, ela se torna uma ferramenta muito importante e alinha com todas as outras áreas. Então, é uma ferramenta que agrega as outras áreas. A gente precisa realmente tirar. Eu não tenho certeza, não está na Bíblia, não estava escrito lá em qual versículo. Então, nós precisamos... O cristão, ele não sabe tudo. E ele pode procurar ajuda, ele pode se humildar com outras áreas, aprender o que isso aqui tem de bom. E aí, a gente faz como um pastor meu falava, você tem 2 sacolas, o que não for bom, você põe numa sacola furada e deixa lá. E o que for bom, você pega para a sua vida. Então, eu olho para todas as áreas, eu olho para tudo e eu vejo o que eu posso tirar de bom. Essa foi a minha experiência particular com a psicanálise. Ela me colocou em contato com autoconhecimento. E essas questões, é assim, que eu falo, a depressão, para mim, foi uma virada na minha vida. Porque se você for humilde, ela é uma grande professora. Agora, se você resistir, você vai quebrar. Então, é isso que o líder precisa. Ele precisa, cada dia mais, se humildar. Falar, olha, eu preciso de alguém aqui para fazer uma terapia. Mas esse título de líder já é uma grande dificuldade para ele. Já isola. Já isola a saída, né? Já é uma cortina a ser vencida, né? Sim. Porque, na verdade, na formação desse líder, talvez ele nunca tenha imaginado de chegar a momentos tão difíceis onde ele precisaria se humilhar ou precisaria reconhecer, né? Então, assim, na verdade, é uma grande cortina e provavelmente vem aquela ideia de, não, eu vou orar, né? Deus há de fazer. Um milagre. Um milagre, né? Então, mas você entrar em contato com você mesmo, olhar para dentro de você, não é um milagre? Você não tem que ter coragem? Deus não tem que estar guiando alguém para pegar você pela mão e te guiar para o lugar certo? Então, assim, o profissional que vem ali, ele tem que te guiar pelo lugar certo. Porque senão você vai se perder mais do que você estava no começo. Então, ele tem que ser direcionado por Deus mesmo. Né? E o glamour do líder, né? Isso, o status. O status. Isso atrapalha muito na cura pessoal dele, né? Isso atrapalha, chega a atrapalhar muito a questão familiar, né? A questão, tipo, eu preciso ter essa imagem que está tudo muito bem. Então, e o preço, pastor? O preço de se manter uma imagem, de manter uma máscara. Essa é a questão. Isso acho que é um dos fatores que não só o líder, todas as pessoas, quando eu tenho o esforço que eu faço para segurar uma máscara diante do meu rosto de perfeição, isso já me desgasta de um nível. Quando eu chego em casa que eu estou sozinha, eu sei que eu não sou nada daquilo. Isso vai me minando, isso vai minando. Então chega uma hora que você não tem mais força para levantar a máscara. Então, só que aí você também não tem força mais nem para se reconhecer. E esse é um perigo. Isso é muito perigoso. Então, o quanto antes essa pessoa procurar ajuda, melhor, né? E tem muitos psicanalistas, amigos, que são incríveis, fantásticos, profissionais maravilhosos, que pode contribuir para essa pessoa sem estar ali ferindo a fé dela, né? Ela vai ser bem acolhida sem estar ferindo a fé dela. Imagino. Né? A ética, né? Prevalece.
E talvez tem sido essa grande dificuldade até para você exercer o teu trabalho e ele ter um resultado rápido ou ter um resultado em tempo recorde, porque, na verdade, quando essa pessoa vai procurar o especialista ou chega a te procurar, né, a situação dela já tá muito, né, já tem sinais que não precisariam ter, né? Já tem sinais que estão muito avançados, né? Já desmoronou a família, né? Já desmoronou o O casamento. prejuízo já está muito grande, né? E aí, na verdade, você acaba tratando de outras áreas, né? Na verdade, em vez de você estar ali e tratar da pessoa, como você falou, fazer ela reconhecer, olhar para dentro dela, entender a vida dela antes mesmo da liderança, né, que ela exerce, ela poder entender a pessoa dela e depois entender a liderança que ela. Então, assim, ou seja, chega para você um acúmulo de funções, né? Você precisa ter um jogo de cintura muito grande, porque aí você vem o líder, além dele vir ferido, acarretado, cansado de tudo que ele que ele está fazendo, e aí ele te traz mais outros problemas, né? Que é com relação à família, né? Que na verdade a verdadeira igreja dele, né? A verdadeira igreja do líder, onde ele ele tem que ser o líder de excelência, né? Não tem que ser, mas ele é o líder de excelência, é na casa dele, né? E aí quando isso desmorona e há um grande esforço do líder, né? Eu acho que isso que magoa muito o líder, e isso que é muito difícil depois de tirar dessa pessoa, porque se na verdade ele maquiou uma situação na sua própria casa por um longo tempo, né? E aí você tratar isso é muito complicado, né? Então, é assim, ó, os líderes hoje, eles mantêm esse lugar por vários fatores, né? Muitos hoje são funcionários mesmo, tem carteira assinada, tem férias e tal. Então, se ele tem um problema aqui, ele vai ter um problema também de sustento, né? Então, fica mais difícil para eles pedirem ajuda ou falarem, eu não estou dando conta, ou eu preciso de um tempo. O pastor, ele pode dar um atestado e ficar um período sem estar ministrando? Não, é Na verdade, esquisito, não, não é verdade, é estranho? verdade. Quando ele E chega, isso, na verdade, está na mentalidade dele, né? Fala né? assim, eu não posso parar, né? Sim, Tipo, eu não né? posso me ausentar, eu não posso parar jamais. Sim, Tem o né? sustento dele em jogo, né? Então, tem esse fator. E o que acontece? Como a igreja toma muito tempo de investimento mesmo, quando essa pessoa ela olha para as outras áreas já ruíram. Então, ele só vai quando, de fato, chega na última instância, que seria Imagino. a questão dele, da comunidade de fé. Então, seria a última instância. E, assim, dos meus atendimentos de clientes, até hoje eu atendi 3 homens. Então, assim, desses 3 homens que eu atendi, todos cristãos, né? Dos 3. Mas os homens têm muita dificuldade de procurar, no Imagino, geral. imagino. Então, às vezes, eles começam, eu faço muito atendimento online. Eles fazem com a câmera desligada as primeiras Imagino. vezes, depois eles fazem de lado. Até eles ficarem à vontade, demoram. E outra coisa, geralmente, eles, mesmo estando ali, eles querem ter, mesmo o cara está na poeira, né? Eles querem ter certezas, eles querem dizer que ele sabe para onde ele está indo, que ele ainda Aham, tem o aham. controle das E ainda coisas ainda tem o e controle. quer escolher o que vai dizer. Só que a psicanálise ela vê a questão nas Aham, entrelinhas. aham. E isso já mostra, às vezes, um comportamento da pessoa ainda querer se manter no controle, mesmo não tendo mais nada para ele Aham, controlar. aham. Então, é muito mais difícil os homens Eu procurarem imagino. e principalmente um homem que ele tem uma certa posição, porque ele é Aham. como se ele tivesse que descer um pouco Sim, mais, sim. né? E eles, assim, geralmente quando eles chegam lá pro atendimento, eu pergunto: sua esposa que te obrigou? Porque se ela te obrigou, não vamos ter Não vai resultados. ter resultado. Porque às vezes a esposa dá um ultimato. Ou você vai fazer um atendimento, vai fazer uma terapia, ou então não vai dar, não vamos continuar. Então eles vão procurar para agradar a esposa. Mas dificilmente o homem vai procurar porque realmente ele fala, eu estou precisando de ajuda. É muito difícil. Até porque
Os homens têm um tipo de experiência e as mulheres têm outro, né? Então, as mulheres, elas se recarregam estando com outras pessoas. E os homens, eles descarregam a energia estando um com o outro. Eles preferem estar com seus próprios pensamentos. Eles falam menos do que as mulheres. Então, tem uma série de fatores. Se expor para um estranho, né? Agora, os clientes mais jovens, assim, da casa dos 20, eles já chegam e falam, meu problema é esse aqui. Entendeu? Mas, porém, entretanto, eles têm razão. Então, depende da faixa etária, depende de vários fatores, mas os homens, no geral, têm mais resistência. Então, eles teriam que descer um pouco mais, né? Entendeu? E, assim, até esse fator da pessoa atentar contra a própria vida, não é um fator da pessoa é uma falta de humildade. Porque tem vários fatores, vários. Mas seria um fator da pessoa falar assim, eu estou escolhendo, né? Eu preciso aliviar isso aqui e a pessoa procura uma outra forma. Então, não seria isso, né? Talvez um dos fatores, Sim, né? sim. Da pessoa saber o que ela está fazendo, Sim, ela está no controle sim, até da dor dela. sim, É sim. tanto controle Sim, exatamente. que ela tem o controle Exatamente. da dor dela. Ela Hoje, acostumou, né? Ou seja, ela já vê uma vida de controle há tempo. sim, e hoje basta. Aí ela coloca um Exatamente, basta naquela exatamente. dor, naquele Como se dia. ela já tivesse controle de uma De dessa alguma situação, coisa. né? Ou se uma ideia tão desastrosa fosse a solução, né? Sim. Tipo assim, ela achou, Sim. ela tentou achar a solução, né? Mas algo que se arrasta há muito tempo, né? Sim. E é lamentável, né? Aí chega no ápice da dor, mas ela não teve coragem de conversar com alguém ou pedir ajuda. E esse fator de isolamento, de controle, porque a maior parte hoje dos transtornos emocionais que nós temos é nós querermos estar no controle. E a Bíblia fala, basta cada dia o seu mal. E se nós compreendêssemos que tudo está no controle do Senhor, talvez nós conseguíssemos relaxar um pouco mais. Porque até, eu falo assim, para Deus, quando Ele te diz um não, tem um propósito maior do que o sim. O sim é só aquilo ali. Mas quando Deus fala um não para você, o propósito é muito maior, muito maior. Né? Então, isso que a gente precisa ter uma compreensão. E para os clientes que chegam, eu falo, olha, tem coisas que nós vamos ter todo o conhecimento do mundo, vai ajudar, mas tem coisas que só a fé faz. Sim. Entendeu? Então, assim, quando você resolve realmente entregar esse controle para Deus, a vida fica mais leve. Eu imagino, sim, com certeza, com certeza. E esse papo está muito legal, né? Quero te agradecer muito. Né? Vamos fazer o possível para te trazer mais vezes nesse bate-papo da Igreja Voz. E muitas informações, a gente tem muita coisa que a gente gostaria de te perguntar, mas esse tempo é curto. Eu queria ouvir as tuas considerações finais e te agradecer muito a você ter vindo de tão longe aqui para esse bate-papo. Eu queria deixar a teu critério aí as considerações finais e te agradecer. Eu queria agradecer, né, pela confiança e também falar para todos, né, que se você estiver passando por um momento difícil, se você tem às vezes esses pensamentos intrusivos, se você está triste, se você é um líder de outra comunidade de fé, pode procurar o pastor, ou até o atendimento como psicanalista. Eu estou à disposição também. Faço atendimentos sociais também, se precisar, eu faço atendimentos sociais. E o importante é que a gente compreenda essa coisa da poimênica, um ajudando o outro sempre. Porque estar sozinho é como se você estivesse num bando, né, de animais. O leão, ele cerca aquele mais fraco, coloca ele sozinho. E aí você fica uma presa fácil, né, fragilizada. Então, busque ajuda, procure, conversa, tira a máscara. Essa força que você faz para segurar a máscara, aproveita para tirar. É isso que eu queria dizer. Obrigada, Maravilha. pastor. Assim nós agradecemos a todos vocês aí que estão nos acompanhando nesse bate-papo, desejando que Deus abençoe a sua casa, a sua família, aquele que é líder, que Deus possa segurar nas tuas mãos e para que você continue em frente sempre, tá bom? Deus abençoe, obrigado. Em nome de Jesus, nós agradecemos por esse tempo. Mais uma vez, obrigado, Alessandra. Deus abençoe você. Obrigada. Amém.